Sejam bem-vindos a essa sessão legislativa. Vigésima oitava sessão ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 12ª legislatura. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Fernando Medeiros, que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Gattini. Presente. Vereador Christian Vazen. Presente. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Vereador Ibaru Rodrigues. Vereadora Jaque Ritter. Vereador Joaquim Fortunato, vereadora Jussara Caçapava, vereador Luiz Henrique Tino, vereador Fernando Medeiros, presente, vereador Manuel Dávila, vereador Marco Barbosa, presente, vereador Paulinho da Farmácia, Presente. vereador Rubens Otávio, vereador Valdir Matos. Presente. Havendo o quórum regimental e invocando a proteção de Deus, dou por iniciada esta sessão ordinária. Solicito ao vereador Edson Cordeiro que faça a leitura de um trecho bíblico. Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Cachoeirinha, realizada em 18 de julho de 2017. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Vereador Manuel, considera sentado, vereador? Ata aprovada por 15 votos favoráveis, uma ausência. Vereador Rubens. Desculpa, vereador. Ata aprovada por unanimidade dos vereadores. O vereador Ibaru. O vereador Rubens está presente, o vereador Ibaru também está presente. A ata está... Votação da ata, vereador. Ata aprovada por unanimidade dos vereadores. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e emitidas, dos pedidos de informações, dos expedientes e dos projetos apresentados à mesa diretora. Memorando número 20 de 2017, vereador Gattini, solicitando a retirada do projeto de lei 39 de sua autoria. Memorando 22 de 2017, vereador Edson Cordeiro, solicita a retirada do projeto de lei legislativo 35 de sua autoria. Pedido de informação 21 de 2017, vereadores Alcides Gattini e Paulinho da Farmácia, solicitando que o Poder Executivo informe, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, se a obra que está em andamento no loteamento do Lago, situado no bairro Jardim Betânia, possui autorização para sua realização. Pedido de informação 22 de 2017, vereador Gattini e Paulinho da Farmácia, solicitando que o Poder Executivo informe, através da Secretaria de Sustentabilidade, Trabalho e Desenvolvimento Econômico, se a obra que está em andamento no Jardim do Lago, situado no bairro Jardim Betânia, possui fiscalização. Projeto indicativo, vereadores Fernando Medeiros, Paulinho da Farmácia e Manuel Dávila, sugerindo ao Poder Executivo que institua o Programa Municipal de Adoção Responsável de Pequenos Animais. Projeto de Lei Executivo 4185, altera a Lei 3819, de 27 de dezembro de 2013,
que dispõe sobre a Junta Administrativa de Recursos, JARI, junto à Secretaria de Mobilidade, e dá outras providências. Projeto de Lei Legislativo 38, denomina logradouro público, autoria vereador Gattini. Projeto de Lei Legislativo 43 de 2017, declara de utilidade pública municipal o Grupo de Resgate e Apoio Voluntário de Emergência Grave e dá outras providências. Autoria, vereador Duda Keller. Projeto de Lei Legislativo 44 de 2017, dispõe sobre a proibição de cobrança em estacionamentos de cemitérios localizados no município de Cachoeirinha. Autoria, vereadores Fernando Medeiros, Paulinho da Farmácia, Manuel Dávila e Rubens Otávio. Emenda modificativa ao projeto de lei. Emenda modificativa ao projeto de lei executivo 4169, que institui o estacionamento rotativo pago, denominado Área Azul do município de Cachoeirinha, e dá outras providências. Autoria, vereadores Edson Cordeiro e Duda Keller. Expedientes. Expediente 940, vereador Manuel Dávila, solicita providências quanto à troca de uma rampa de esgoto que encontra-se quebrada na Travessa São Jorge. Vereador Manuel Dávila, expediente 941, solicita poda de árvore na rua Vereador Souza Feijó, em frente ao 160. Expediente 942, vereador Manuel Dávila, solicita providências quanto a buraco aberto na calçada da Flores da Cunha, em frente ao 476. Expediente 943, vereador Manuel Dávila, solicita manutenção das luzes da ponte de Cachoeirinha. A mesma encontra-se no escuro. Vereador Fernando Medeiros, expediente 945, solicita a poda das árvores da Avenida Manuel Gonçalves Júnior, próximo ao 785. Expediente 946, vereador Valdir Matos, solicita conserto ou troca de grade da Boca de Lobo da esquina da Brambila com a Cristóvão Colombo. Expediente 947, vereadora Jussara Caçapava, solicita providências referente à troca da rede de esgoto da rua Domingos Signori. Vereadora Jussara Caçapava, expediente 948, solicita providências referente à pavimentação e bueiros entupidos com alagamento na Rua Santos. Expediente 949, vereadora Jussara Caçapava, solicita providências referente à troca da rede de esgoto da Rua Paranaguá 174. Vereadora Jussara Caçapava, solicita providências referente aos buracos da Rua Alziro Correia Silveira. Vereadora Jussara Caçapava, expediente 952, solicita providências referente à tampa de bueiro da Rua Eldorado, esquina com a Iugoslávia. Expediente 953, vereadora Jussara Caçapava, solicita providências referente à pavimentação e encanamento da Rua Santos. Vereadora Jussara Caçapava, expediente 954, solicita providências referente à pavimentação e colocação de canos na Rua Bulgária. Vereadora Jussara Caçapava, expediente 955, solicita providências referente à segurança do bairro Chácara das Rosas. Expediente 956, vereadora Jussara Caçapava, solicita providências referente à colocação de meio-fio na Rua Cerejeiras. Vereadora Jaque Ritter, expediente 957, solicita notificação do responsável do terreno baldio e fiscalização do mesmo, na Rua Cariri, 506. Expediente 959, vereador Fernando Medeiros, solicita colocação de quebra-molas na esquina das ruas Osvaldo Aranha com a Rua Guarani e Rua Osvaldo Aranha, esquina com a Eurípides Aurélio da Silva. Motivo,
alto número de acidentes. Expediente 961, vereador Manuel Dávila, solicita reparo na calçada da Flores da Cunha, em frente ao 713. Vereador Christian Vazzi, solicita troca de cano quebrado na Taquari, próximo à residência 101. Passaremos agora para o momento do grande expediente. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereador Gattini. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, as pessoas que nos assistem, eu, na verdade, estou aqui para dizer, em meu nome, em nome do vereador Paulinho da Farmácia, nós entramos com 2 pedidos de informação com a Prefeitura, Poder Executivo, porque vamos fazer uma visita num loteamento que é denominado loteamento do Lago. Na verdade, é Cachoeirinha, fase 1, que fica na rua Capristano, perto da Betânia, e também ali é bairro Betânia. E fomos para uma finalidade e já aproveitamos, fizemos uma fiscalização naquele loteamento que está se instalando ali e encontramos algo que nos estarreceu. Nós vimos uma canalização de água. E o nome do loteamento de fantasia é loteamento do Lago. Mas não tinha mais o lago. E achei bastante grave isso, então nós pedimos em conjunto, pedimos uma explicação do planejamento, do projeto, e também do meio ambiente, que deveria estar fiscalizando, uma vez que ali tem olhos de água, ali tem bastante água e está sendo canalizada. Se fosse somente esse caso grave, até vamos dizer que se encontrasse uma questão técnica. Mas, a posterior, o vereador Paulinho voltou ao local e tirou fotos. Eu tinha tirado algumas fotos do lado externo. Ele tirou das residências que lá estão sendo construídas. E estão todas rachadas as casas. Sai de uma parte aí. Pois não, vereador? Eu voltei lá e constatei lá que as casas estão todas com rachadura decorrente do aterramento, né, do terreno lá. Então, acho que a gente fez essa fiscalização aí, tu fez esse pedido aí, mas a gente tem que voltar lá, porque não é só aquelas casas lá não, Gattini. Acho que são quase todas as casas lá que estão precisando lá de uma fiscalização bem profunda lá, viu? Ok, obrigado, vereador. Então, isso ocorreu e a gente pediu a explicação para que tenha uma fiscalização da Prefeitura, acompanhamento dessa obra, né? Porque realmente as imagens das casas é complicada. Quem vai habitar ali, e esse aterramento que houve lá, ele dá mais de 1 metro de altura. Então, era isso que eu queria explicar, porque desse pedido dos 2 vereadores. Obrigado. Vereador Christian Vazzi, vereador Deoclésio, vereador Edson Cordeiro, vereador Duda Keller, vereador Felisberto Xavier, dispenso, vereador Ibaru Rodrigues, Boa noite. Cumprimentando a nossa mesa, meus colegas vereadores e vereadoras. O que me traz aqui na tribuna é apenas para fazer um pequeno esclarecimento, principalmente para aqueles colegas que entraram com algumas emendas na nossa Comissão de Orçamento e Finanças, no qual nos tratávamos do PPA. Eu vou só deixar meio esclarecido aqui, inclusive a gente teve uma discussão ali que já está sendo retificada, do momento de ser lido
de ser lido aqui em plenária. O parecer de admissibilidade. Eu quero só deixar aqui claro para nós que o cronograma do PPA se faz a leitura do parecer de admissibilidade que deveria ter sido lido no nosso grande expediente. Logo após a audiência pública em plenária, e é neste momento, meus colegas, que devem ser apresentadas as emendas, e não na comissão. Então, logo após a comissão de orçamento emite o parecer quanto ao mérito, então volta à sessão em plenária, onde é feito a votação do parecer, e retorna então ao executivo. O que eu queria dizer sobre nesse momento era isso aqui. Obrigado. Para esclarecimento, antes do seguimento, com base na fala do vereador Ibaru, o vereador não estava aqui só no roteiro a leitura do parecer de admissibilidade da Comissão de Orçamento e Finanças será feito a leitura após o término das falas dos vereadores nas comunicações. Então, ele não necessariamente ele precisa ser lido no início da sessão, ele só não estava no roteiro. O secretário me passou aqui. Vai ser lido. Segundo o nosso regimento interno, diz que sim. O presidente pode fazer a leitura a qualquer momento durante a sessão. Ok. Vereadora Jaque Ritter. Vereador Joaquim Fortunato. Vereadora Jussara Caçapava. Vereador Luiz Henrique Tino. Vereador Fernando Medeiros. Queria saudar o presidente da casa e ao saudar os demais colegas vereadores e vereadoras. De maneira muito especial, no dia de hoje, saudar o pessoal da proteção animal, que vem hoje comparecer à sessão, pedir um apoio também dos vereadores. A Rejane Fleck, a Clara, a Ana Lopes, a Bruna, a Jandira, pessoas que nas suas vidas, tenho a certeza que fizeram muito mais do que o poder público até hoje na nossa cidade em prol da causa dos animais. Conte conosco nesta luta. Inclusive hoje a bancada do PDT apresenta um projeto que estipula para a adoção de animais um percentual de desconto no IPTU de 30 URMs. Projeto, obviamente, indicativo, não é um projeto de atribuição desta casa, mas um projeto que deve ser levado ao prefeito municipal no sentido de tentar ajudar essa causa que é muito importante na cidade e que fora comprometida durante o pleito eleitoral. O vereador já tinha feito um projeto que estipulava, há uns meses atrás, a questão da taxa, um projeto que foi criticado por muitas pessoas, e agora o vereador, então, junto com a bancada, faz um que dá o desconto. Então, um dos dois, é possível da gente construir, junto ao governo, uma alternativa para que os projetos que estão parados no governo possam ser dados continuidades. Sabemos que os recursos estão escassos, é verdade, mas temos que propor alternativas para que minimize o sofrimento dos animais nas ruas de Cachoeirinha. Porque somente o fardo pesado desta causa nas costas dos protetores não tem condições de seguir. Também apresentamos o projeto que estipula a proibição de cobrança de estacionamento nos cemitérios, os 3 vereadores do PDT e mais o vereador Rubens Otávio. Esse projeto que aportou ontem nessa casa, e entendemos também que a questão do estacionamento, nós não queremos influir
na questão dos empreendedores, mas colocar a questão do estacionamento como uma condicionante, assim como o poder público estipula as condicionantes de ter, por exemplo, extintores nos salões, também a questão dos cemitérios, quem quiser operar na cidade de cemitérios, saberá que esta é uma das condicionantes, assim como as outras estipuladas pelo poder público. Secretário, só para nós não deixarmos nenhuma dúvida, eu sei a intenção do vereador Ibaru é colaborar para que a gente não tenha nenhum equívoco. Na verdade, eu me expressei também aqui equivocadamente, que a leitura, uma vez que a gente passe do momento, durante a sessão a gente pode corrigir e fazer a leitura. Mas, na verdade, conforme o artigo 145 do nosso regimento, o projeto, parágrafo 1º, ele deverá ser lido ainda no grande expediente. Portanto, até o final dessas falas, agora nós ainda podemos fazer a leitura do parecer. Obrigado. Vereador Manuel Dávila. Vereador Marco Barbosa. Dispenso. Vereador Paulinho da Farmácia. Vereador Rubens Otávio. Vereador Valdir Matos. Antes de nós passarmos para o espaço das comunicações, então, como nós falamos, eu vou solicitar ao secretário Fernando Medeiros que faça a leitura do parecer de admissibilidade da Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo e de Desenvolvimento Econômico e Social, o do projeto de lei executivo 4.166/17, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cachoeirinha para o período de 2018 a 2021. Relatório. A matéria em análise tramita nesta Casa Legislativa por iniciativa do senhor Prefeito Municipal, sob a forma do projeto de lei 4166 de 2017, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Cachoeirinha para o período 2018 a 2021. O projeto executivo, quanto à sua admissibilidade, atende aos requisitos legais. Ante o exposto, considerando o debate realizado nesta comissão, disponibiliza este parecer de forma favorável à tramitação da matéria apresentada. E voto. Comissão de Orçamento, Finanças e Controle Externo, na reunião ordinária realizada em 20 de julho de 2017, aprovou o parecer do relator do projeto de lei 4166, concluindo pela admissibilidade do projeto na forma apresentada, votando pela sua tramitação na forma legal. Assinam o voto vereador Ibaru Rodrigues, presidente, vereador Edson Cordeiro, membro, e vereador Luiz Henrique Silveira Martins, relator. Feita a leitura, eu gostaria de aproveitar também o momento para agradecer a todos os vereadores, senhoras e senhores que compareceram aí na semana passada, na quinta-feira, quando fizemos o lançamento aí do nosso site, novo site, que, diga-se de passagem, né, está muito bom. Também do painel da transparência, que encontra-se aqui na entrada do nosso saguão, que ficará ali, que trimestralmente será atualizado. Quero também aproveitar para dizer que houve uma crítica, né, construtiva, no sentido de apontar que havia no site, estava faltando a divulgação dos salários todos os servidores dessa casa, e deixar bem claro que isso é uma obrigação legal, e por um erro administrativo, não da mesa diretora, mas sim daqueles que deveriam postar ali, após ter verificado que de fato isso não constava, ele foi imediatamente resolvido e está lá como determina a lei da transparência, todos os dados disponíveis. Então, fica também aqui o agradecimento para quem fez este apontamento, e é assim que se caminha, né, buscando sempre com uma boa vontade, a colaboração de todos, fazer as coisas como devem ser feitas. Aqui nesta casa, nós primamos pela transparência de tudo aquilo, de todos os atos aqui realizados.
Passaremos agora para o espaço das comunicações. Solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Vereadora Jussara Caçapava. Cedo meu espaço ao vereador Ibaru Barbosa. Meus colegas, pessoal que está nos assistindo, pessoal da internet, quero parabenizar o esforço dessas pessoas que estão defendendo essa causa animal. Eu partilho do sentimento de vocês. Estive conversando com a Ana, que está aqui presente hoje ali, e nós estávamos pensando de alguma forma de que pudesse ajudar. O que fazer? Pensamos numa associação, enfim, e chegamos a uma conclusão de que poderia ser criada uma associação, mas nós estaríamos transmitindo a responsabilidade do governo para a associação. Ou seja, não teria como o governo ajudar nesse sentido. Infelizmente, nós já tivemos aqui no município, ou felizmente tivemos no município, algumas ações, algumas parcerias, mas como o nosso país está totalmente em crise, eu tenho certeza que é por isso que o governo não continuou com essas parcerias. Mas eu quero dizer que o nosso gabinete está aberto para que a gente possa junto criar alguma solução que seja plausível, que possa ajudar nessa causa. Eu tenho certeza que isso é uma bandeira do nosso vereador Fernando, mas não só dele, é de todos nós. E quero aproveitar a convidá-los para a nossa audiência pública que irá acontecer no dia 3 de agosto, às 15 horas aqui no plenarinho, que fala do nosso orçamento, ou seja, do orçamento do município. É muito importante, pessoal. As nossas audiências públicas aqui, muitas vezes, no nosso plenário aqui tem 100, 50 pessoas, e na nossa audiência pública ali, 10, 15. E trata do nosso dinheiro. Então, eu gostaria de convidar todos que estão aqui presentes hoje, e os que estão nos ouvindo pela internet, e que os nossos colegas levem para os seus gabinetes, e transmite esses convites na sua comunidade, para que se façam presente. É na audiência pública que a gente pode discutir isso, a gente pode pedir alguma coisa a mais, a gente pode reclamar do que está sendo feito. Então, é nesse momento que nós devemos se encontrar, e eu gostaria da presença de todos vocês, o dia 3 de 8, às 15 horas, aqui no plenarinho. Obrigado. Vereador Luiz Henrique Tino. Cedo meu espaço para o vereador Joaquim. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, os demais que nos assistem, em especial Juliano Paz, governança, vereador Nelson Fique, Deis, funcionário, a imprensa, todos que estão presentes. Vim à tribuna, até pedir o espaço e agradecer aí o vereador Tino, porque eu acho que todos têm conhecimento do acidente que houve na Flores da Cunha, em Cachoeirinha, com o motorista do transporte coletivo. Vejam bem, os senhores e aqueles que também estão nos assistindo, a responsabilidade de um motorista. Ontem, pela informação que tive neste momento, até a vereadora Jussara pôde me contribuir, que ainda esse veículo tinha um cobrador, tá? Mas a grande maioria não tem, e ainda estão demitindo em massa. Pelas últimas informações que tive, demitiram acho que 5 ou 6 nessa semana, além de motorista. Cobrador não tem retorno. Só a cota exigida por lei mesmo, que eles vão colocar de deficiente. Mas vejam bem a responsabilidade e tramitação de uma lei que a gente está desde o ano passado falando a mesma coisa. Porém, a coisa é muito lenta dentro do poder público. Deveria ser mais rápido um pouco, até porque a nossa sociedade está cansada. Não aguenta mais ver político falar que quer fazer isso, quer fazer aquilo e nada acontece. E com razão, essa nossa sociedade é tão carente dos políticos.
Muitas vezes dá vergonha da gente defender uma bandeira que está vendo tudo o que está acontecendo lá em cima. Mas eu ainda tenho fé de mudar as coisas. E quem muda é nós mesmos. Porque um deputado lá não se elege sem estar nós aqui arranhando as portas aí dentro dos bairros, né? Que eu tenho o costume de dizer que sou vileiro, porque eu adoro morar na vila, é só por isso. Então eu acho que nós também somos culpados, eu acho que é coisas para nós observarem desde as outras eleições, inclusive municipais. Se as coisas não acontecer, não temos que apoiar porque gostamos de fulano ou ciclano. Eu estou aí com uma idade bem avançada, no 3º mandato, não sei se concorro mais à política. A gente está discutindo muito isso dentro do grupo, que eu tenho um grupo de apoio, que eu escuto e respeito, porque eles que me colocaram muitas vezes aqui dentro do 3º mandato, porque eu estou cansado de brigar sempre pela mesma coisa, vereadora Jaqueline. Projeto de lei que nós aprovamos, o ano passado eu estava brigando, nós mudamos a lei, o artigo 22 da lei 599 de 1980, onde nós proibia o motorista urbano dirigir dentro e cobrar. Isso é regra em todo o país, o Código de Trânsito também diz isso. Porque as coisas não estavam acontecendo. Esse ano, graças a Deus, aprovamos a lei, foi sancionado com apoio, inclusive assinado junto com este vereador, o Marcos Barbosa, presidente, a Jaqueline Ritter, foi aprovado, sancionado. A empresa entrou com balaio de justificativa, alegando a inconstitucionalidade da lei por vício de origem, vereador. Onde a gente está tendo cuidado para não estar errando mais, para não estar dando essas inconstitucionalidades. Mas temos a prefeitura, já que foi o vício de origem, nós não entramos com recurso, né, Juliano Paz? Não entramos com recurso na lei, exatamente para o juiz dar a titularidade, então, da inconstitucionalidade. Porque se nós for entrar com recurso, eu tenho quase certeza que nós ganhamos. Mas quando? Daqui 10 anos, 5 anos, vereador? Então nós não entramos, conversamos com o governo entrou de acordo, conversamos com a procuradoria, não entramos. Estamos esperando uma assinatura final, para que julga então inconstitucional a lei, para nós não precisar entrar com recurso nem nada, para que saia no decreto, que o governo já está de acordo, o que estava na lei, as exigências, está indo para o decreto, assim que a justiça de primeira instância der, porque está em liminar ainda, está sobre júdice, sairá o decreto. Mas, por favor, a gente está com um pouco de pressa, porque faz muito tempo. A empresa tem uma tarifa de R$4 dentro de Cachoeirinha hoje, no qual no edital de licitação está dizendo que tem que ter cobrador. E eles não têm o pingo de respeito com Cachoeirinha. São sem vergonha, ordinário e ladrão. Só quer levar o dinheiro do município de Cachoeirinha. Hoje estão cumprindo horário na marra com as multas que estão em peso em recurso. Porque nada deles funciona. É uma plataforma, agora este vereador vai para a rua fiscalizar, com o poder que tem de fiscalização. E se não tiver outros meios, eu vou chamar a sociedade, nós vamos começar a botar fogo em ônibus também. Se é para fazer arte, vamos fazer arte. Porque alguma coisa dentro de Cachoeirinha vai ter que funcionar enquanto eu ser vereador nesta casa. Eu estou aqui, não é de brincadeira, pelo 3º mandato. Pelo menos eu estou dizendo isso, porque é a minha categoria, eu sei o sofrimento que tem, e sei quanto que a sociedade precisa de um bom transporte. Que R$4 isso aí para mim é assalto em Cachoeirinha. Pagar, nós temos 44 quilômetros de Cachoeirinha aí para rodar, onde o passageiro embarca ali, quando tem ônibus ainda. Porque a metade da frota está sucateada e nós subimos disso. Parece que nós estamos tapando os olhos, o sol com a peneira, nós não estamos querendo ver a realidade em Cachoeirinha. Nós temos 17 vereadores que foi eleito pelo povo aqui também. Vamos se unir, vamos acabar com essa pouca de uma vergonha em Cachoeirinha. Vamos trancar a ponte dos dois lados e vamos largar a Cachoeirinha isolada um pouco para ver. Porque daí eles não vão ganhar nenhum tostão, vão aceitar as regras direitinho, e o município que abre a licitação e bota outra empresa que tenha respeito pela sociedade em Cachoeirinha. Porque não dá mais para aceitar a vergonheira que está aqui em Cachoeirinha. Eu penso assim, estou eleito pelo povo, vou ser representante dele. Porque eu nunca peguei uma moeda desse sem vergonha e jamais eu pegaria. Portanto, vamos ter respeito com a nossa sociedade lá, porque eu estou cansado de explicar lá na vila. Uma parte, vereador. Pois não, vereador. Se o presidente permitir, que o meu horário terminou. Quem pegou? Só para concluir, terminou. Quem pegou dinheiro da empresa? Terminou. Eu estou dizendo que eu não peguei, vereadora. Não estou dizendo que ninguém pegou. Se tiver alguém comprometido, que fica comprometido com eles. Eu vou continuar na mesma luta, defendendo a sociedade de Cachoeirinha, que foi para isso que eu fui eleito. Muito obrigado. Vereador Fernando Medeiros. Só para a gente se organizar um pouco melhor e não parecer depois que o presidente aqui é intransigente, vamos procurar pedir o à parte antes dos 30 segundos, antes que toque aqui para
até para dar tempo para quem for fazer algum contraponto posterior. Queria, complementando a fala que fiz no pequeno expediente, dizer aos senhores e às senhoras, ao vereador Ibaru também, agradecer pela solidarizar-se para com a causa animal, que amanhã nós pretendemos, lá no prefeito com a gente, conversar com o prefeito sobre esse assunto, e os vereadores também que se sentirem que devem ir, pode falar conosco para comparecer. A fala de hoje, meus amigos, no espaço das comunicações, ela se refere ainda ao assunto que trouxe na semana passada, referente ao projeto que apresentamos dos postos de saúde disponibilizarem em letras dísticas e garrafais o nome dos médicos, horários, plantões, bem como o número de atendimentos. Quero dizer aos senhores e às senhoras que, após uma análise bastante criteriosa dos comentários que repercutiram na cidade, é facilmente perceptível o respaldo popular que esse projeto tem no seu seio. Eu quero dizer aos senhores e às senhoras que aqueles que criticaram o projeto certamente não estão no pleno exercício de suas faculdades mentais. Projeto que traz um benefício importante para a cidade, no momento que ele traduz a questão da transparência, que é uma questão constitucional. Então, meus amigos, o projeto ainda está agora nas comissões de justiça. A gente quer pedir, com muita humildade, um apoio para a comissão de justiça, porque entendemos que ele está revestido de constitucionalidade. E queria dizer para os senhores e para as senhoras que aquelas pessoas que se identificaram com o projeto, as pessoas que já sentiram na pele o problema da espera em hospitais, essas pessoas nos motivaram a escrever esse projeto. Então, peço aos senhores e às senhoras, certamente na quinta-feira vai ter a reunião, que analise com carinho, e aos demais vereadores que possa, então, aprová-lo. Muito obrigado. Vereador Manuel Dávila. Vereador Marco Barbosa. Cedo meu espaço ao vereador Gatini. Aproveito para saudar o secretário-major, nos honra com a vossa presença. Estava há poucos minutos aqui o nosso secretário de governança, Juliano Paz. Também saúdo a ele, já saudei aos outros. Bem, agradeço ao presidente a oportunidade de me ceder o vosso espaço. Mas é para dar um esclarecimento aqui, que a gente falou em uma reunião passada, sobre a questão do INSS, que estava para fechar em nosso município. Se apregou a isso. E nós nos debruçamos, assim como a OAB de Cachoeirinha e tantos outros segmentos, buscando alternativas. Nós participamos nessa semana numa audiência no Palácio Piratini com o então secretário Osmar Terra, que nos garantiu, através da sua assessoria, falamos com ele pessoalmente, e ele nos afirmou que já está em tratativas de relocar o pessoal que está saindo da Infraero, os administrativos da Infraero, e já existe ali uma nominata de 8 pessoas que aceitariam vir para a Cachoeirinha. E a superintendência do INSS, ela fica em Florianópolis, Santa Catarina, já entraram em contato e afirmaram que não vai fechar essa unidade
de Cachoeirinha. Então, estou passando, como era uma informação que preocupou bastante a população, e agora ficou, então, o ministro Osmar Terra de entrar em contato com o ministro da Previdência Social, Ronaldo Nogueira, e do Planejamento, Diogo de Oliveira, para que eles façam uma nomeação nomeação desses servidores que eram da Infraero para o nosso município. E aqui também aproveito para registrar que o vereador Christian esteve numa reunião com a gente, no nosso gabinete, onde ele nos trouxe a presença do deputado federal Jones, da nossa cidade vizinha, onde ele veio falar do projeto do Hospital do Câncer. E eu não poderia deixar passar uma oportunidade, né, de fazer também algumas reivindicações. E entre elas, que eu acho que é extremamente importante, uma das mais importantes daquelas que eu os fiz, é que nós pudéssemos ter ele como um parceiro para que a gente pudesse implantar em Cachoeirinha, já que ele estava falando sobre a saúde, que nós tivéssemos também a atenção dele para que nós pudéssemos ter aqui em Cachoeirinha uma traumatologia. Que hoje nós só temos esse serviço através de algumas empresas de saúde, mas são particulares, e nós temos que nos socorrer de Viamão, ou então aqui do Cristo Redentor, em Porto Alegre. E ele se colocou à disposição, até porque nós estamos em construção de uma UPA em Cachoeirinha, e ele ficou de ver se há a possibilidade de fazer um aporte financeiro. Eu sei que isso dá um custo bastante grande, vamos dizer assim, de manutenção, para manter uma unidade dessa envergadura. Mas se faz necessário, porque temos muitos acidentes, não só domésticos, né, de todas as esferas, e a gente gostaria de ter isso aqui para atender melhor a população de Cachoeirinha. Era isso, muito obrigado. Vereador Paulinho da Farmácia. Cedo meu espaço ao vereador Christian. Boa noite, senhor presidente. Na pessoa do senhor, eu cumprimento os demais da mesa. Uma boa noite aos meus colegas vereadores. Boa noite às minhas colegas vereadoras. Uma saudação especial à minha cunhada Isabel Medeiros, representando o gabinete do vereador Mendes Ribeiro de Porto Alegre. Uma saudação especial também à Cledi, liderança do PMDB Mulher. Muito obrigado pela presença. As autoridades presentes do Executivo também, uma boa noite. Os funcionários desta casa, a imprensa, uma saudação especial aos motoristas. Hoje é o dia do motorista. Nosso colega vereador Joaquim representando essa categoria, então, os meus parabéns a esta nobre categoria. Aos demais presentes também, uma boa noite. Bom, meus amigos, minhas amigas, esta semana iniciou com uma lembrança, ao mesmo tempo triste, mas ao mesmo tempo feliz. Lembramos 23 anos do falecimento do nosso eterno prefeito, Francisco de Medeiros. Como bem referiu minha cunhada, uma conversa particular com ela, ele era uma pessoa que fazia a ponte do político com a comunidade, com o eleitor. Era uma pessoa que passava um sentimento muito forte e fazia tudo aquilo com muito sentimento. Não tem como não falar em política sem lembrar deste nome Cachoeirinha. Realmente é uma história viva na nossa cidade ainda. Eu lembro da minha campanha, quando nós caminhávamos, que dava para escrever um livro, porque a cada mulher, a cada homem, na comunidade onde nós entrávamos, tinha um pouco da história para contar.
Minha amiga Jussara Caçapava também pôde conviver muito tempo com ele, né, Jussara? Conheceu bem ele. Eu não tive a oportunidade, mas parece que conheço ele hoje. Conheço pelo lugar que eu me coloco aqui hoje, representando o nome dele ainda, embora não tenha o mesmo sobrenome, mas acabei, por força do destino, parando na família, né, onde também o nosso vice-prefeito também é fruto dessa história, né? Então hoje sigo esses passos, me parece que até guiado por ele, muitas vezes, talvez com o mesmo sentimento que ele fazia essa política em Cachoeirinha. Claro, eram outras épocas, era uma época que não se assinava contrato, era na palavra, não é verdade? Nós tínhamos o crédito com a palavra, não era com o cadastro de SPC e Serasa se estava limpo ou não, era na palavra. Mas então vale lembrar deste homem de virtudes, que Cachoeirinha deve um pouco deste trabalho, toda essa dedicação que ele teve para o nosso povo, sempre tratando com muito respeito, com muita humanidade, com muita fraternidade. Era um homem tomado de virtudes, essas virtudes que a gente busca sempre resgatar hoje. E eu tenho certeza que nós, meus colegas, apesar do momento político muito triste, para mim é o melhor. A verdade está vindo à tona. Nós vamos fazer parte dessa transformação política e social. Então nós estamos sendo privilegiados, apesar de enfrentarmos esse momento ruim na política, né, desses políticos aí dando um mau exemplo às vezes para nós, muitos políticos, né, a imprensa nos mostra, dando aquele mau exemplo, nós vamos ter o privilégio de participar dessa transformação social, de transformar esta política numa política diferenciada, de voltar aos tempos antigos. É muito bonito o computador, é muito bonita a contabilidade, né, a parte financeira, tudo eletrônico, mas é tão bonito um papel e uma caneta, aquela continha de novo, o mais ou menos na caneta. Eu vejo que apesar da modernidade, nós estarmos evoluindo a cada dia, nós também temos que cuidar lá do nosso passado e voltar lá atrás. E quem sabe, voltar a andar a pé, né, voltar a andar a cavalo, voltar a compartilhar como hoje é dia do colono também, é dia do motorista e dia do colono. Me lembro que eu tenho parentes no interior, voltar a compartilhar eu tenho um pouquinho de farinha aqui, meu vizinho, eu tenho um pouquinho aqui, colhi umas mandioca na roça, eu tenho um pouquinho de repolho aqui, que eu colhi uns repolhos aqui. Voltar a ter essa confraternização, voltar a ter esse contato físico, né? Essa amizade, esse abraço. Eu tenho certeza que nós vamos fazer parte dessa transformação. Tá bom, meus amigos? Muito obrigado. Vai meu abraço a todos. E vamos em frente. Vereador Rubens Otávio. Vereador Valdir Matos. Alô. Senhoras e senhores vereadores, assistência aqui presente, diretor Espíndola, secretário Major, secretário de Governança Juliano Paz, a imprensa aqui presente, as demais autoridades. Eu, bastante gripado, passei de cama o final de semana todo, saí agora de tarde para vir, até não ia falar, mas não posso deixar de fazer uma pequena homenagem ao colono e motorista. Colono porque tenho certeza que a maioria dos moradores de Cachoeirinha tem origem
da colônia, ou se não são filhos lá que vieram lá da roça, da lavoura, pelo menos os pais, os avós vieram de lá. Não posso deixar de falar dessa classe tão sofrida também, que é o motorista, que cada um de nós somos. O motorista que sai de casa sem destino, que anda pelo mundo inteiro, que vai de um lado ao outro do nosso Brasil, buscando o alimento para a nossa mesa, e que é tão maltratado. Maltratado esse motorista, por quê? Porque o salário hoje, e falo como empresário na área de transportes também, o salário de um motorista hoje, paz, meus senhores, para dirigir um caminhão de entrega e coleta, ganha R$ 1.200. Um motorista de ônibus que tem que fazer a cobrança e aturar desaforos e aturar diversas situações dentro de um ônibus e ainda tem que fazer a cobrança, fazer o papel do cobrador, ganha aí em torno de R$ 2.000. Um motorista que para fazer a carteira hoje, ele desembolsa em torno de R$ 3.000. Ainda todo mês crio uma situação, uma taxa para isso, uma taxa para aquilo, uma taxa de não sei do que, uma taxa não sei do que. Uma outra situação que o motorista passa também, pessoal, é a seguinte: além de pagar tudo isso, quando chega no final do mês fica devendo para a empresa, não tem dinheiro para levar comida para a mesa dos seus filhos, da sua família, aquela comida saborosa que nós pegamos lá na nossa casa, que nós temos lá. Não tem, por quê? Porque além de pagar todas essas taxas, está cheio de pardal eletrônico e pardal manual pelas faixas fora, e a polícia, muitas vezes cobrando propina, muitas vezes, não estou falando de todos os policiais, mas em todas as estradas estaduais, federais e municipais, sempre tem algum corrupto para cobrar propina desses nossos motoristas que ganham uma vergonha no nosso país. Esse motorista tão sofrido que é o taxista, que é o motorista da Uber, que hoje estão brigando. Mas e o que nós podemos fazer, pessoal? O que nós podemos fazer, senhoras e senhores vereadores? Se nós bloquear o Uber, quantas famílias deixamos sem comer? Porque o desemprego está aí com 14 ou 15 milhões de desempregados. Se nós liberar o Uber, ficam os motoristas de táxi, os taxistas, sofrendo também. Nós ficamos de que jeito? O motorista que carrega, o motorista que não tem tempo para chegar em casa e que a esposa não pode esperar, porque ele tem a obrigação de sair daqui e chegar em São Paulo em tantas horas. Ele tem a obrigação de sair daqui e chegar em São Paulo e carregar o seu caminhão, esperar às vezes uma semana ou duas, e carregar o seu caminhão para ir lá para o outro lado do país, não sabendo quando vai chegar em casa, para ganhar um salário de fome. Isso é guerreiro. Isso nós temos que bater palma para essa gente. Aquele motorista que trabalha nas ambulâncias, que ganha uma miséria para levar os doentes, carregar junto e sofrer junto com essas pessoas. Essa classe merece aplauso. Um abraço. Obrigado a todos. Vereador Deoclésio Melo. Vereador Edson Cordeiro. Vereador Duda Keller. Vereador Felisberto Xavier. Vereador Ibaru, já falou.
Vereadora Jaque Ritter. Antes de passarmos para o intervalo, eu quero saudar o secretário-major, saudar aqui a imprensa, o repórter, na pessoa do Roque, do Rodrigo, Derli da Rádio Metrópole, demais autoridades, senhoras e senhores presentes, né? Vereador, tem que ver um acordo de lideranças. Antes do término do intervalo, vamos ler o acordo de lideranças. A mesa diretora da Câmara Municipal de Cachoeirinha, em conformidade com o que dispõe o artigo 110 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, vem propor o seguinte acordo de lideranças ao projeto de resolução legislativa 14 de 2017, que institui o regime de estágios no âmbito da Câmara Municipal de Cachoeirinha, em virtude da urgência de votação da matéria sobre a qual versa o referido projeto. Proposição esta que vai abaixo assinada pelos líderes dos partidos, com assento no Poder Legislativo Municipal na presente legislatura. Projeto já... Paulinho da Farmácia. Presente. Vereador Rubens Otávio. Vereador Valdir Matos. Passaremos agora para a ordem do dia. Só a título de esclarecimento, o projeto 4169, ele foi retirado da pauta em função, o projeto do rotativo, em função que entrou emenda, ele baixa as comissões novamente. Projeto de Lei Executivo 4176, altera a Lei 4068, de 17 de setembro de 2015, e a Lei 4094, de 22 de outubro de 2015, que autorizaram a desafetação e a alienação de próprios municipais. Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana e da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Desenvolvimento Econômico e Social, favoráveis. Projeto de lei em adiamento de votação a pedido do líder de governo. Projeto de lei em discussão, desculpa. Projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos vereadores. Projeto de Lei Executivo 4177 de 2017. Autoriza a desafetação e a afetação de imóveis de uso de bem comum do povo que serão recebidos através de permuta, todos descritos no anexo único com planilha das áreas envolvidas, segundo a finalidade a que se destinam, e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana e da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle e Desenvolvimento Econômico e Social, favoráveis. Projeto de lei em adiamento de votação a pedido do líder de governo. Projeto de lei em discussão. Não havendo vereador a discutir, projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo 4180, altera a Lei 3.796, de 20 de dezembro de 2013, que institui a planta de valores genéricos do município de Cachoeirinha e dá outras providências. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana, favorável. Projeto de lei em discussão. Não havendo o vereador a discutir, projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Projeto de lei aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo 4184. Autoriza a realização de termo de acordo de parcelamento e ou reparcelamento das contribuições previdenciárias do município de Cachoeirinha em favor do IPREC e dá outras providências. Pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana
e da Comissão de Orçamento, Finanças, Controle Externo e Desenvolvimento Econômico e Social, favoráveis. Projeto de lei em vistas com a vereadora Jaque Ritter. Liberado regimentalmente. Projeto de lei em discussão. Vereadora Jaqueline. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora. Este projeto, no meu ponto de vista, tá? Eu fui ler a portaria do Ministério, tá? E é ambígua, é confusa. Esta sim precisa de uma normativa para esclarecer o que eles colocam em um artigo, em outros eles diz o artigo, no outro ele coloca o artigo. Aliás, a portaria eu acho que foi feita muito rápida e não teve uma assessoria jurídica devida. Quero colocar para os senhores, tá, que na verdade eu iria me abster nesse projeto, de tão confuso que é a portaria. Não o projeto que veio, mas a portaria a nível nacional, tá? Pedi vista, sim, do projeto, porque eu quis ligar para lá, para falar com os técnicos. Ninguém sabe te orientar, te responder. Nem eles entendem a portaria. Ninguém entende a portaria. Cada um diz alguma questão sobre a portaria. Ora, se está confuso uma portaria, pode vir até prejudicar o próprio andamento do município. Portanto, esse projeto 4184, ele é passível de interpretações diversas no artigo 2º, do parágrafo 7º do inciso 2 da portaria do Ministério da Fazenda, número 333. Ora, sabemos nós que urge a necessidade de ter um alinhamento em relação aos institutos próprios, mas esta portaria está confusa. Ela autoriza esse reparcelamento das contribuições previdenciárias em favor dos institutos. Mas, no próprio parágrafo, e está aqui a cópia da portaria, diz assim: as prestações em atraso não poderão ser objeto de novo parcelamento desvinculado do parcelamento originário, devendo ser quitadas integralmente ou incluídas no saldo devedor. Bem, de uma parte diz isso, diz que não pode, está confusa. Esta portaria está confusa, como esse governo Temer está confuso. Porque este governo Temer é confuso. Ele não está bem no seu ordenamento administrativo, né? Eu sei que decisões têm que ser tomadas, mas é uma linha muito confusa. Portanto, tá, tal dispositivo não deixa claro que se as prestações que já foram objeto de parcelamento poderão ser incluídas no novo parcelamento, ou deverão ser quitadas, parte delas até março, para que abril possa valer. Era isso que eu discutia com o vereador, que eu muito respeito, muito aprendi no meu primeiro mandato, vereador Rubens, mas é isso que eu estou dizendo, porque eu liguei para lá e ninguém sabe responder. Bem, como não há uma regulamentação ainda na referida portaria, corre-se o risco de interpretações diversas, inclusive para o próprio legislador. Neste caso, estou fazendo até uma proteção ao executivo. Por isso, eu iria me abster, mas não tem no regimento desta casa abstenção. Então, o meu parecer, como foi os primeiros e o segundo e o terceiro parcelamento, se eu não me engano, foram 2, teve voto favorável e 1 teve voto contrário. Na antiga gestão, já vinha dizendo que estavam fazendo parcelamento, reparcelamento, provocando uma dívida muito grande a um instituto, né? São por esses motivos de ordem administrativa a nível federal que esse Temer não se entende no que faz. E agora fica até tirando o direito das crianças fazerem até o teste do pezinho. É um absurdo esse chuchulento desse Temer. Projeto de lei em discussão.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudação especial à assistência. Ouvindo a vereadora Jaque aqui, a qual eu respeito muito, eu fiquei com pena do presidente Temer. Mas, na realidade, esse projeto, eu primeiro salientar a importância e o protagonismo, vereador Gattini, que o município de Cachoeirinha teve em relação a essa portaria, a portaria do Ministério da Fazenda 333/17, em virtude de inúmeras incursões que o nosso vice-prefeito Maurício, juntamente com o governo municipal, esteve em Brasília por diversas oportunidades, porque, vereador Xavier, isso nos aflige aqui na cidade, em virtude desse débito que vem se acumulando a cada dia, a cada mês, em relação ao IPREC, que é uma dívida que nós temos que saldar, e aqui se abriu uma possibilidade muito interessante para nós conseguirmos resolver esse problema do parcelamento com o IPREC, devolvendo também à municipalidade uma condição de poder de investimento que nós temos que fazer na própria cidade, ou seja, termos recursos para poder fazer aqueles investimentos que necessitam na cidade. E o protagonismo do município, através do nosso prefeito Maurício, foi muito importante, porque conseguiu-se uma agenda importantíssima com a Casa Civil, com o Ministério da Fazenda, e foi uma luta muito grande, e daí saiu a origem desse projeto, que nos traz uma alegria e também uma satisfação muito grande por nós sermos os protagonistas dessa portaria que vai beneficiar milhares de municípios no país inteiro. Então, não podemos, se a portaria é confusa, temos que ver com o nosso presidente Temer lá. O que nos cabe aqui, vereador Edson, é aprovar o projeto que não faz com que nós coloquemos um freio nessa questão do débito, que a cada mês, cada semestre, a gente tem que vir aqui fazer autorização para fazer um acordo de parcelamento, o que não é interessante nem para o IPREC, nem para nós como município, para o governo não é interessante. Então, nós temos que aprovar isso para nós resolvermos a situação. E esse parcelamento em 200 parcelas vai conseguir fazer com que nós tenhamos a condição de fazer o parcelamento do IPREC, beneficiando assim o Instituto, que é o direito, sem dúvida nenhuma, do Instituto ter esse aporte de valores, qual a responsabilidade do município em fazer o pagamento, mas também vai nos trazer uma condição de readquirir o poder de investimento. Então, não há como não votar favorável a esse projeto. Para os senhores vereadores que assim o façam. Obrigado. Em discussão? Não havendo vereador a discutir, projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestem. Projeto de lei aprovado com 15 votos favoráveis, um voto contrário da vereadora Jaqueline. Registrado. Projeto de Lei Legislativo 37 de 2017. Dispõe sobre o transporte de animais domésticos de pequeno e médio porte, acompanhados por seus responsáveis, nos meios integrantes do sistema de transporte coletivo de passageiros do município de Cachoeirinha. Autoria, vereadora Jaque Ritter. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura, contrário. Parecer da comissão em discussão. Saudar novamente o presidente, ao saudá-lo, saudar os demais vereadores e vereadoras, também o secretário Juliano Paz, que não saudei na primeira oportunidade, e aqueles que nos acompanham pela internet, para nós sempre sinal de muito prestígio com a sua audiência. Eu venho a essa tribuna, meus amigos, relatar para os senhores a respeito desse projeto do transporte dos animais, sobre um fato que ocorreu com uma protetora de animais, que ao
pegar o ônibus aqui na nossa cidade, acabou sendo vetada pelo motorista de ingressar no coletivo. Sabemos que muitas pessoas da nossa cidade têm os seus animais como um ente querido de sua família. Muitas delas, inclusive, os tratam como verdadeiros filhos, verdadeiras filhas. Então, esse projeto, cujo parecer é contrário, e agora nós estamos votando o parecer contrário, este vereador, ele discorda do parecer por entender que ele tem constitucionalidade, com muito respeito à comissão, e também por entender que é um projeto que vai beneficiar significativa parcela da nossa sociedade que tem o amor para com seus animais. Seria muito triste você entrar no ônibus e ser impedido de colocar o seu filho também no ônibus. Para algumas pessoas, assim é com os animais. Então, a gente faz esse debate aqui, e eu já estou fazendo o debate do parecer e do mérito do projeto. A gente pede aos nobres colegas vereadores e vereadoras, porque as pessoas que estão lá fora, nós temos 125 mil habitantes na nossa cidade, e conforme o censo do IBGE do ano passado, mais de 50% dos lares têm animais de estimação. Então, seria lamentável aquelas pessoas serem ceifadas do seu direito constitucional de ir e vir por causa que os ônibus não aceitam os animais. Este é o meu pronunciamento, esse é o meu pedido aos senhores e às senhoras, para pensar com muito carinho nesse projeto, para que possamos, sim, aprovar este projeto, reprovando o parecer. Muito obrigado. Parecer em discussão. Vereador Joaquim. Senhor presidente, demais colegas, pessoal que nos assiste. Bom, vou falar de novo sobre o relatório da Comissão de Justiça, do qual sou relator. Vamos deixar o governo de novo em saia justa, se caso reprovarem o relatório que foi assinado por 3 integrantes, que vai ter que o prefeito de novo vetar um veto para vir aqui para essa casa para ver que rumo os vereadores tomam. Porque se o vereador entender que o projeto é bom, vereador, leia o nosso código de postura, leia o artigo 203, que proíbe fatalmente transporte coletivo carregar animais. Nosso código de postura, portanto, ele tem vício de origem. Só o governo poderia alterar o código de postura para mandar para aqui. Ou então uma junta de advogado lá no IGAN estão tudo mentindo para mim, como relator, que essa casa paga o sistema para poder fazer o relatório. Então, aí está mentindo para mim. Então, ou nós estamos no caminho errado, não precisa mais de comissão de justiça essa casa, ou nós vamos ter que se entender um pouco melhor e nós estudar mais a matéria, para nós falarmos aqui nessa tribuna. Eu sou favorável, também gosto de animais. Mas vamos ver se o poder público cita um transporte de animais aí, ou então muda o código de postura. O relatório é totalmente incondicional por vício de origem. Por isso o nosso relatório é contrário ao projeto, não é contra os animais. O relatório é contra, porque é vício de origem. Só o governo municipal, prefeito municipal pode pôr essa lei. Para isso também ele tem que mudar o código de postura no seu artigo 203 e no 215. Então essa comissão está aqui para brincar. Ou nós estamos aqui para brincar. Que daí não há necessidade mais nesta casa de ter uma comissão de justiça e redação. Porque é só nós ler a matéria, está aí. Eu não vou aqui fazer propaganda em cima dos demais colegas ou deixar os colegas em saia justa, como alguns fazem. Eu estou aqui para pedir para os colegas vereadores analisar o relatório da comissão, porque ele é muito sério. Vai ser inconstitucional de novo e o prefeito vai ter que vetar. Está aqui o código de postura, leia o artigo 203 e o 207, que vão ver que a Câmara não tem competência para mandar um projeto desse para o governo.
A Câmara não tem competência para mandar. Só o prefeito municipal, depois que mudar o código de postura ainda do município. Eu não sou contra também os bons projetos dessa cidade, também quero a cidade em bom andamento. Mas nós vamos ter que ter um pouco a responsabilidade do nosso voto aqui, para nós ver o que pode tramitar legalmente dentro desta casa ou ilegal. Vereador Fernando, então o IGAN está mentindo para mim. Se o senhor acha que ele é constitucional. Uma parte, vereador. Só para não perder o raciocínio. Porque nós consultamos todos os meios jurídicos que pode ter no mundo, porque eu não sou jurista. Eu tenho advogado que me assessora, além de todos eu peço os da casa que me assessora, está aí o doutor Marcelo, que incansavelmente me ajuda. Solicitamos ao IGAN, o parecer do IGAN, que está aqui também, com todo o relatório dizendo da inconstitucionalidade, do mesmo motivo. Me baseei em todos esses relatórios para fazer o relatório, do qual a comissão, que o membro é o Paulinho da farmácia e o meu presidente seria o Gatini. Nós, junto, discutimos todos para poder chegar a esse ponto de votar um relatório de uma comissão de justiça e redação aqui dentro desta casa, porque, do qual eu acho que esta comissão tem total responsabilidade de trazer a legalidade nessa tribuna e para os demais colegas. Agora, querem votar contra? Tudo bem. Mais um projeto que o prefeito terá que vetar, que vai voltar para essa casa para nós votar contra. Mais um projeto. Porque ou senta com o governo para mudar essas coisas, ou não adianta nós empurrar projeto em cima do governo, que não é nossa competência, e deixar todo mundo em saia justa. Por favor, pode falar. Vereador, este vereador em nenhum momento criticou o IGAN ou disse que o IGAN estava errado. Mas é uma opinião desse vereador que ele é constitucional. Assim como o IGAN tem a opinião dele, e nos relatórios da Comissão de Constituição e Justiça, é bem claro, a última frase dos relatórios é o seguinte: opino pela legalidade. Este vereador opina pela constitucionalidade e pela legalidade. Não, eu não estou desfazendo do teu posicionamento. O que eu estou dizendo é que nós, em algum momento, alguém vai ficar em saia justa aqui, por esses votos que talvez nós não estamos analisando a responsabilidade, o tamanho dele nesta casa. Nós fomos eleitos para fazer a coisa legal, não ilegal. Nós temos todos os relatórios para comprovar, e é público, ninguém está escondendo nada, está nas comissões, está no meu gabinete, está em todo o sistema. Então não tem porquê, aqui lá naquelas comissões a gente não faz nada. Até porque o governo que eu participo, eu só aceito coisa séria. Se nós já optamos, e todos os advogados, inclusive como procurador, eu já falei do município, e ele está dizendo que é ilegal mesmo, eu acompanhei o relatório orientado por eles. Porque eu não fico fazendo um relatório aqui só porque sou o vereador. Então o prefeito ficará na obrigação de vetar, caso vocês derrubam de novo o relatório dessa comissão. Muito obrigado. Que alguém pediu a parte? Não? Muito obrigado. Em discussão, vereador Xavier. Caro presidente, a mesa, colegas Senhor vereadores, presidente, vereadoras. uma questão de ordem, presidente. Eu quero vistas ao projeto, não sei se o vereador fala primeiro ou depois. Vistas, então, pois é, eu quero vistas ao parecer. Não cabe vistas ao parecer. Então eu quero solicitar vistas ao projeto. Não está em discussão o projeto, apenas o parecer. O projeto está aqui sim, vereador. O vereador Fernando leu a pauta, projeto, tarará, Questão de ordem, presidente, eu acho que cabe vista. Pessoal, não tem debate, pede a questão de ordem e aguarda. Voltamos a saudar, então. Só uma questão de ordem, foi solicitado, só para esclarecimento. Foi lido equivocadamente, foi corrigido aqui, o secretário colocou o projeto de lei em discussão e não era. O parecer da comissão foi lido por mim aqui. O parecer está. E está acontecendo exatamente o que aconteceu na sessão anterior, se eu não me engano foi na semana passada. Projeto, se for derrubado o parecer, a mesa avoca, conforme o regimento, em 10 dias nós temos que dar o parecer e retorna para as comissões. Esse é o procedimento. Por isso que é só o parecer que está em discussão. Com a palavra, vereador Xavier. Quero também saudar a nossa assistência, saudar com muito respeito o meu irmão que está presente, acompanhando a sessão, e todas as pessoas que estão na nossa assistência. Eu gostaria, senhor presidente, e principalmente a Comissão de Justiça e Redação, dizer como a gente está desconfortável aqui
quando a gente precisa debater um assunto desta forma. Por quê? Porque não é confortável para nenhum de nós, vereadores, votar contra a comissão. Não é confortável, é totalmente desconfortável, tendo em vista que foi constituída uma comissão para examinar o processo. Isso é, nós, na sessão, em uma das sessões passadas, nós derrubamos o parecer, enfim, mas acho que todos nós estamos, sim, desconfortáveis. E o vereador Joaquim nos fala sobre o Código de Postura, e nos dá o número 203, o que nos deixa mais preocupado, porque é dever da comissão estudar, e temos certeza que isso a comissão fez, porém o projeto é de uma envergadura muito interessante. Eu estava pensando, como fica uma pessoa que precisa ir ao veterinário e não tem carro para levar o seu animal? Como fica? Como procede? Como é que ele vai? Em que situação ele fica? Se ele não tem carro para levar? Então, precisa sim ser tomado providência. Precisa sim ser permitido. Não sei se através do projeto de lei, se é inconstitucional. Eu acho que não será por esse projeto, então, mas nós precisamos tratar desse assunto. É um assunto que precisa ser resolvido. Quer uma parte, vereadora? Sim, só para clarear, assim, ó, o código nosso é inconstitucional, porque já tem uma lei federal regulamentando essa questão. E o nosso, ela é de 2015, esta lei, e o nosso código anterior ele já deveria estar modificado, ou ele está sob pena de improbidade, porque está contra o projeto de lei 564, que regulamenta a matéria a nível de Brasil. Bem, pois não, sua parte, vereador. Situação da nossa votação. Votamos com a nossa consciência. Cada um vota com a sua consciência. Obrigado, vereador. O que ocorre? Eu tenho certeza que os vereadores estão entendendo a minha inquietação. Eu não gostaria de votar contrário a um parecer de uma comissão constituída legalmente, que existe exatamente para fazer esta análise dos projetos. Agora, veja a importância do projeto. Então, era importante, se não conseguir, através de lei deste legislativo, por vez de origem, que o município, através do executivo, aí sem vice de iniciativa, com certeza, regulamente resolva a situação do Código de Postura, se é que estamos nessa situação. Eu não posso votar contra um projeto desta envergadura, não posso votar contra um projeto que vem ao encontro de uma necessidade, de uma urgência, e todos sabem que é crescente, como disse o vereador Fernando Medeiros, as pessoas têm adotado, têm trabalhado, e esses dias me chamou a atenção, um rapaz, ele chegou falar comigo e disse assim, posso colocar uma casinha na frente da sua casa, para que os cães de rua... Eu disse, olha, não é o melhor caminho. Eu acho que nós precisamos nos preocupar, nos reunir, aliás, todos nós vereadores, para discutir um projeto, para que os animais sofram menos do que vem sofrendo. Não é o caminho ficar fazendo casinha e distribuindo pelas ruas, porque eu acho que seria um paliativo que não é a melhor forma, né? Agora, nós precisamos, e eu me lembro que há mais de 15 anos atrás, nosso pedido
um pedido de providência que criasse a central de zoonoses aqui em Cachoeirinha, porque já era uma situação grave, muitos cães, principalmente nas ruas, sofrendo acidentes, e isso tem somente aumentado a quantidade. Então, é sim uma preocupação urgente, nossa, é de nossa responsabilidade, nós estamos sendo cobrados, e mesmo que não estivéssemos sendo cobrados, nós precisamos ser cobrados pela nossa própria consciência. Não pode continuar assim, que a pessoa não possa conduzir, logicamente, como prevê o projeto, dentro de uma caixa, não oferecendo risco, logicamente vai poder fazer esse transporte dessa forma, mas vai poder socorrer o seu cão na hora, ou até passear, ou até levar junto, enfim. Gostaria muito, para encerrar, senhor presidente, não gostaria de pedir para encerrar, porque encerra nos 6 minutos. Gostaria muito, mas gostaria que a comissão, que a gente pudesse se reunir com a comissão e discutir alguns pontos que é importante, eu acho que a gente vai se somar juntos. Um abraço. Em discussão. Senhor presidente, de maneira nenhuma um projeto pode causar, e não era essa a intenção, de constrangimento. Mas, na verdade, esta casa é o palco da liberdade democrática, né? Quando a comissão o faz, ela está no seu direito de se alicerçar, né, em algumas questões jurídicas. Quem é advogado sabe, eu não sou advogada, eu sou psicomotricista, né? E sei muito bem da minha área que há várias interpretações em relação à questão de musculatura. Se eu pegar determinada teoria, eu vou falar de uma maneira sobre musculatura e como devem ser os exercícios em relação ao fortalecimento de musculatura. Mas se eu pegar de outra teoria, um outro profissional, ela vai ter um outro embasamento em relação a como deve ser um trabalho em relação à musculatura. É só um exemplo que eu quero dar. Pegando num viés. Então, a comissão está corretíssima, eu nunca disse que não seria um trabalho de fazer um parecer. Mas esse plenário é soberano. Aqui é a discussão do mérito, aqui é a discussão do que é importante para a nossa cidade. Quero garantir aos senhores e senhoras que já existe um projeto de lei aprovado em 2015 que dispõe sobre o transporte de animais domésticos e de cães guia em veículos de transporte terrestre, aéreo e aquáticos. Já existe a normativa. Se eu me pegar pelo que foi dito no outro projeto, que dizia sobre os fogos de artifício, que já tinha uma lei regulamentadora. Por isso que ele foi dado, que eu não precisava exercer sobre a matéria. Já tem aqui, a nível federal, e não está sendo cumprido. O código de postura tem que estar alterado, ele está equivocado, ele está errado. Ele não pode estar com uma matéria desatualizada. Em 2015, pode-se dar até um prazo de 6 meses, 7 meses, mas já deve mudar. Vamos para o campo político, porque do campo de um projeto que o vereador caminha numa cidade, olha o que se necessita, e muito mais que isso, numa campanha política, que abracei esse governo, que fiz campanha para esse governo, e um deputado que enfrentou, o deputado que eu elegi, 3 vezes, elegi esse deputado, Mick Breyer. Se o deputado teve muitas brigas em relação aos animais circenses, se dizendo também que era inconstitucional, e das bebidas alcoólicas nos estádios de futebol, e ele comprou a briga e ele colocou. Por que não vai achar de bom tom este projeto? Por que será? Se a maioria da casa e a população entende a necessidade. E vamos dizer, ele está igual ao deputado, e quero aqui fazer a menção, ao deputado Carlos Gomes do PRB, que regulamentou a matéria. E já existem prefeituras que fazem, acerca de Santa Maria, Bagé, Pelotas, São Miguel, que foi aprovado nas câmaras de vereadores, que a maioria dos vereadores sente essa necessidade, pessoal. Do ponto de vista político, de política, vem de polis, vem de cuidar a metrópolis, vem lá do grego. Que
cidade. E uma questão ambiental, e agradeço aqui ao PV, ao PDT, que vem se esmerando nessas questões ambientais na nossa cidade. Portanto, pessoal, é o mérito do projeto. Tenho certeza que o meu deputado que eu elegi, que agora é prefeito dessa cidade, com meu apoio, com 1.400 e poucos votos, arrastei minhas perninhas nessa cidade. Arrastei essas perninhas nessa cidade. E é um deputado que sempre trabalhou em prol do animal, contra as bebidas alcoólicas e comprou brigas também. Eu tenho certeza que o prefeito Mickey Breyer aprova esse projeto. Porque não teria como, não? É o deputado dos animais, defensores dos animais. Por que vai achar inconstitucional? Se é a questão de lá, ou de cá, de lá, de cá, de lá, então, eu digo, prefeito, meu querido prefeito, adote essa ideia e faça esse projeto. Porque esta Câmara de Vereadores aprova, tenho certeza, na sua maioria, este projeto. E que cá entre nós, só é um projeto voltado no amor, no carinho, na fraternidade, na irmandade. Porque ninguém mais é do que ninguém. É um ecossistema. E todos nós temos que se respeitar. Eu sou a voz de nascentes, árvores e animais. Obrigada. Em discussão, vereador Rubens. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, estamos aqui mais naquela, como na semana passada, também numa discussão do parecer contrário da comissão. Diferentemente do que ocorreu na semana passada, vejo aqui nesse parecer da Comissão de Constituição uma coerência no parecer, ao passo que diz sobre a questão da inconstitucionalidade. Inclusive, em decisões do Tribunal de Justiça, decisões de ação de inconstitucionalidade, ficou bem gravado isso no tribunal pela inconstitucionalidade de projetos que derivam do Poder Legislativo, ocasionando assim, acarretando um vício de origem. Obviamente que o objeto do projeto é extremamente importante, é uma matéria importante. O vereador Xavier não está aqui, mas reportou uma situação também que nos preocupa, vereador Xavier, que é a questão do transporte, como levar um animal para um veterinário, para uma consulta, se a pessoa, por exemplo, não tem seu transporte particular, vai fazer como isso? Né? Então isso cria preocupação, é uma matéria que as pessoas que cuidam da defesa dos animais também estão engajadas. O vereador, a parte... Pois não, vereador Manuel. Assim, hoje existe muitos que têm até telebusca. Hoje tem, é só ligar que eles buscam os animais em casa também. Então, perfeito, é uma opção. Opções e tem hoje, várias... Talvez as pessoas não tenham condição de arcar com isso, mas que geraria um outro problema. Mas fato é que nós estamos diante de uma matéria extremamente importante pelo seu conteúdo e de outro ponto, de outro lado, a questão da suposta inconstitucionalidade. Nós temos aqui o que me preocupa mais, além das decisões do tribunal e, obviamente, em caso de, nesse momento, nós derrubarmos o parecer contrário da comissão e votarmos favorável, é que não o município, talvez, e eu tenho certeza que o prefeito sancionará a lei, mas a empresa possivelmente entrará com uma ação de inconstitucionalidade, fazendo com que essa lei caia por terra. Uma lei tão importante, que nos é tão cara pela matéria, acabe se transformando em algo inócuo. Então, uma parte, vereador. Pois não, vereadora? Sim, o senhor diz a empresa de ônibus entrar, mas já existe... qualquer um que já existe o projeto de lei, tá? De votar 2015, que regulamenta essa matéria. Eles não podem proibir isso. Sim, é regulamentado já. Aliás, eu até vou ver o porquê que isso já não foi modificado no Código de Postura. É que na realidade o que ocorre é o seguinte, e ali no parecer está inclusive a questão do descompasso, inclusive com o contrato, que também
lá em última análise também alteraria a questão da composição, imagino eu, de forma muito pequena, mas talvez pudesse ser questionado. Mas, diante dessa situação, em que nós temos uma matéria tão importante, com uma possibilidade desse projeto em sendo derrubado, parecer contrário, vir ser aprovado um projeto dessa envergadura e depois derrubado judicialmente por uma ação de inconstitucionalidade, solicitei ao nosso líder, nosso secretário de governança, o secretário Juliano Paz, que está aqui presente, que entrasse em contato com o nosso prefeito. Ele fez o contato e o governo assume o compromisso de mandar o projeto do Executivo, tal qual aconteceu em Porto Alegre, que partiu do Executivo, para nós aprovarmos nessa Câmara, para dirimirmos o problema e não criarmos nenhum tipo de vício de inconstitucionalidade, o que acabaria alcançando o objetivo das pessoas que defendem os animais, daquelas que querem que o transporte possa ser viabilizado e salvo de qualquer tipo de inconstitucionalidade. Então, o governo, através dessa liderança do governo, juntamente com o secretário Juliano, assume o compromisso do governo, através do prefeito Mick, mandar esse projeto legislativo para a Câmara para nós aprovarmos. Até porque nós não podemos mandar só o projeto, mandar o projeto do Executivo apenas autorizando, nós precisamos alterar um conjunto de leis, inclusive o Código de Postura, no seu artigo 203, que traz ali todo o regramento onde não pode ser utilizado. Então, eu penso que dessa forma nós conseguiremos, vereador Gattini, resolver o problema e trazer para discussão uma matéria tão importante, resolvermos o problema dessas pessoas que necessitam dos proprietários de animais de pequeno e médio porte e animais domésticos. Então, é um compromisso do governo, do prefeito Mick, em mandar esse projeto para cá, junto com todas as alterações legislativas. Obrigado, presidente. Em discussão, parecer. Não havendo mais vereador a discutir, coloco em votação o parecer. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam. Contrários ao parecer. Vamos ver. Fazer uma contagem que o vereador... Os favoráveis ao parecer da comissão permaneçam sentados. Os contrários se manifestam. Então vamos para os favoráveis primeiro, então os que estão sentados. Senhor presidente, em questão de ordem só, é que houve um equívoco, até eu me equivoquei em relação ao parecer, né? Favorável, aqueles que forem favoráveis ao parecer, permanecem sentados. Exato. Né? Ou seja, do encaminhamento aquele do Executivo mandar para cá, isso? Os favoráveis ao parecer da comissão permaneçam sentados. Pessoal, eu estou falando aqui, nós estamos votando aqui o parecer da comissão. É isso que está em votação, mas nenhuma outra votação em discussão. Os favoráveis à comissão, que deu o parecer contrário ao projeto, permaneçam sentados. Os favoráveis, os contrários se manifestem, exato. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestam. Em contagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos favoráveis. Eu vou votar favorável ao contrário ao parecer. Que façamos as discussões antes de todas essas polêmicas. 8 votos, 9 votos contrários ao parecer e 8 votos contrários.
Desculpa, agora vocês também me confundiram, desculpa. Vamos aqui. Favoráveis ao parecer 9 e 8 contrário. Não, Marcos. Não. Tu votou, Marcos. Tu votou. Senhor Tá presidente, certo? Eu votei favorável. Tu votou ao contrário, ao parecer. Tá certo, é que eu botei a votação ao contrário e contei meu voto. 9 votos contrários ao parecer e 8 votos favoráveis. Agora o projeto, eu avoco o projeto para a mesa, conforme dispõe o nosso regimento, no artigo 58, onde a mesa dará o parecer em 10 dias, aí ele retorna para as comissões. Desculpa a confusão, mas é em função aí, né? Até os vereadores também estavam confusos. Projeto, não terminou. Projeto Resolução Legislativa... Vereador, desculpa, antes de nós partirmos para o último projeto, a pedido da Comissão de Constituição, antes de encerrarmos a nossa sessão, né? A pedido da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, pede uma reunião com todos os vereadores na próxima terça-feira, antes da nossa sessão, às 17h30. Pedir que ninguém se atrase para que a nossa sessão também, né, não atrase. Então, 17h30 aqui na sala, na antessala. Tá, questão de ordem. Esse é da comissão pedindo... Não, todos os vereadores, a pedido da comissão, uma reunião com todos os vereadores, os 17 vereadores. Entendeu, vereador? Certo? Eu também gostaria de aproveitar e convidar, né, todos os presentes e demais vereadores que na quinta-feira, sim, eu não estou encerrando a sessão, vereador, temos mais um projeto, só estou aproveitando aqui para dar um convite. Quinta-feira, já estava esquecendo, quinta-feira, às 14h, minutos antes de iniciar as comissões, convidar a todos os vereadores presentes, as autoridades aqui também presentes, e senhores e senhoras, que nós faremos a inauguração da nova sala das comissões. Queremos convidar a todos para a inauguração da sala Leonel de Moura Brizola. Então, às 14h na quinta-feira. Vamos então para o último projeto da noite. Projeto de Resolução Legislativa 14 de 2017. Institui o regime de estágios no âmbito da Câmara Municipal de Cachoeirinha. Autoria, mesa diretora da Câmara. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Infraestrutura Urbana. Favorável. Projeto de lei incluído na ordem do dia por acordo de lideranças. Só para esclarecer, o vereador Edson, eu fiz um convite, que a comissão, não é convocação, né? Isso. Mas eu não estou fazendo essa convocação, é um convite da comissão. Eu entendo, para um bom, né, entendimento de todos, que é importante que todos nós participemos dessa reunião. Estarei presente juntamente a pedido da comissão. Projeto de lei em discussão. Eu não vou me manifestar aqui, só quero pedir licença para os senhores, só dizer que este projeto, já que não vai ninguém discutir, eu não vou à tribuna, projeto de lei é um projeto que nós estamos adequando a um pedido do tribunal e também a uma recomendação da própria casa, no sentido de se adequar às despesas, às receitas. Então, uma redução, esse projeto está mexendo no sentido de reduzir estagiários na nossa casa, que passará a ter 25 estagiários para atender os gabinetes e aos setores. Projeto de lei em votação. Os favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Projeto de lei aprovado por todos. Então, nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão ordinária. Uma boa noite a todos os senhores e senhoras.